E se o passo que você precisa dar agora não for grande, não for elaborado, não for perfeitamente calculado, mas simplesmente o próximo? O mais óbvio, o mais acessível, o que está bem debaixo do seu nariz enquanto você olha para o horizonte tentando enxergar 3 quilômetros à frente. Virgem planeja. Planeja antes de agir, planeja durante a ação, planeja depois de concluir para planejar a próxima ação. E esse ciclo infinito de planejamento cria uma ilusão perigosa, a ilusão de que planejar é o mesmo que fazer. Você se sente produtivo enquanto planeja. Sente que está avançando. Mas quando olha ao redor, percebe que nada mudou de verdade. Que o plano continua no papel, na mente, na lista. E que o mundo lá fora não se impressiona com planos. Se impressiona com resultados. E resultados nascem de ação, não de planejamento. O planejamento serve à ação, não o contrário. E quando o planejamento se torna maior do que a ação, ele deixou de ser ferramenta e virou procrastinação disfarçada de responsabilidade. Impulso 1. O primeiro passo que você precisa dar agora não exige preparação. Ele exige decisão. Pense naquela coisa que você vem adiando. Aquela que aparece na sua mente todos os dias, que você sabe que precisa fazer, que você já planejou de 15 formas diferentes, mas que ainda não fez. Agora pergunte a si mesmo, qual é a menor ação possível em direção a essa coisa? Não o plano completo, não a estratégia detalhada, apenas a menor ação. Pode ser abrir o documento que precisa preencher. Pode ser enviar a mensagem que está engasgada. Pode ser agendar a consulta que vem protelando. Pode ser simplesmente escrever no papel o que você quer, sem filtro, sem estrutura, sem julgamento. Essa menor ação e o passo. E dar esse passo quebra a inércia. E quando a inércia se quebra, o movimento se torna mais fácil. Porque a parte mais difícil de qualquer jornada não é o caminho, e o primeiro passo. E você, virgem, está gastando tanta energia planejando o caminho que não sobra nada para o primeiro passo. Inverta essa lógica. Primeiro ande. Depois mapeie. Porque o mapa se desenha enquanto você caminha, não enquanto você está parado desenhando de longe. A visão muda quando você se move. Detalhes que não existiam no plano aparecem na prática. Soluções que sua mente nunca consideraria se revelam quando você está em movimento. E problemas que pareciam enormes de longe se tornam gerenciáveis de perto. O planejamento te dá a ilusão de controle. O movimento te dá o controle real. Porque no movimento você não está imaginando cenários, está vivendo um. E cenários vividos podem ser ajustados em tempo real, enquanto cenários imaginados só podem ser revisados infinitamente sem nunca se concretizarem. Impulso 2. O segundo aspecto do seu excesso de planejamento e o medo do erro que está por trás dele. Você planeja tanto porque tem medo de fazer errado. E como se o plano perfeito fosse uma garantia contra o fracasso. Mas não é. Nenhum plano elimina o risco. Nenhuma preparação garante o resultado. E quanto mais cedo você aceitar isso, mais cedo vai parar de se esconder atrás do planejamento e começar a viver no risco calculado. Risco calculado não é imprudência. E a aceitação madura de que você fez o que podia com as informações que tinha e que agora é hora de agir e ajustar no caminho. Virgem e excelente em ajustar no caminho. Sua mente analítica, sua atenção aos detalhes, sua capacidade de notar o que está fora do lugar, tudo isso funciona melhor em tempo real do que em teoria. Você é um ótimo piloto, não precisa ter todo o voo simulado antes de decolar. Decole. Você vai saber o que fazer quando estiver no ar porque e quem você é. E quem você é sempre foi mais capaz do que seu medo te permite acreditar. O erro não é o fim. E informação. E a informação que você ganha errando é infinitamente mais valiosa do que a informação que você ganha planejando. Porque planejar te dá teoria. Errar te dá experiência. E experiência é o que realmente constrói competência, confiança e sabedoria prática. Impulso 3. O terceiro ponto é sobre a relação entre planejamento e ansiedade. Você planejou demais e ficou mais ansioso ou menos? Se for honesto, sabe a resposta: mais. Porque cada cenário que você planeja abre outros 10 cenários que precisam ser planejados. E cada um desses 10 abre outros 10. E de repente você está perdido num labirinto infinito de possibilidades, cada uma mais improvável que a anterior, mas cada uma igualmente perturbadora para sua mente que não diferencia a probabilidade de possibilidade. Se algo é possível, para virgem, e provável. E se provável, precisa ser planejado. E assim o ciclo nunca termina. A ação interrompe esse ciclo. Não porque resolva todos os cenários, mas porque reduz dramaticamente o número de cenários relevantes.
Quando você age, descobre rapidamente quais preocupações eram reais e quais eram fictícias. E na maioria das vezes, a grande maioria era fictícia. E toda a energia que você gastou planejando para coisas que nunca aconteceram poderia ter sido usada para viver coisas que realmente importam. Faça o passo. Agora. Não o passo perfeito. O passo possível. E observe o que acontece quando você para de imaginar e começa a experimentar. A realidade quase sempre mais simples do que a fantasia. E definitivamente mais gerenciável. Se o que você está ouvindo parece preciso, imagine o que poderia acontecer se você aplicar essa energia de forma intencional durante 21 dias consecutivos. Exatamente para isso foi criado o programa de 21 dias que está no comentário fixado, guia diária, direção focada e um impulso real. Se você está cansado de continuar no mesmo ciclo, essa é a sua estrutura. Impulso 4. O quarto passo concreto envolve a sua comunicação. Existe uma conversa que você precisa ter e que vem adiando por planejar demais o que vai dizer. Você ensaia mentalmente, prevê as reações da outra pessoa, antecipa contra-argumentos, monta respostas para objeções que talvez nunca aconteçam. E enquanto ensaia, a conversa não acontece. E a situação que motivou a necessidade da conversa continua lá, inalterada, gerando desconforto silencioso. Pare de ensaiar. Fale. As melhores conversas da sua vida não foram planejadas. Foram honestas. Foram momentos em que você falou a partir do coração, não do roteiro mental. E o resultado foi mais autêntico, mais conectado, mais transformador do que qualquer conversa perfeitamente calculada poderia ser. O passo aqui, claro, identifique a conversa que está pendente e tenha hoje, se possível. Não preparada, apenas honesta. Você vai descobrir que as palavras vêm quando você precisa delas. Que você sabe mais do que pensa que sabe. Que a outra pessoa provavelmente está tão ansiosa quanto você para que essa conversa finalmente aconteça. O planejamento não vai te salvar do desconforto da vulnerabilidade. Nada vai. Mas a vulnerabilidade é exatamente o lugar onde as conexões reais nascem. E fugir dela e fugir do que você mais quer. Impulso 5. O quinto passo é financeiro. Existe uma decisão de dinheiro que você vem adiando. Talvez seja um investimento que você quer fazer. Talvez seja um gasto que precisa cortar. Talvez seja uma conversa sobre dinheiro com alguém. Talvez seja simplesmente organizar suas finanças de um jeito que faça sentido agora, não do jeito que fazia sentido 2 anos atrás. Virgem tende a congelar em decisões financeiras por medo de perder. E esse congelamento, ironicamente, é a maior perda de todas. Porque tempo parado e dinheiro parado. E dinheiro parado em contextos que não servem mais e dinheiro desperdiçado, não dinheiro seguro. O passo aqui não precisa ser grandioso. Precisa ser real. Sente-se por 30 minutos com seus números. Olhe para eles sem julgamento. Veja onde está, não onde deveria estar. E a partir de onde está, tome uma decisão. Uma, não 10. Uma decisão real vale mais do que 10 planos perfeitos que nunca saem do papel. Existe uma verdade que corta fundo e que Virgem precisa ouvir sem filtro. O planejamento excessivo é a forma mais sofisticada de procrastinação que existe. E sofisticada porque parece produtiva. Parece responsável. Parece inteligente. Mas no fundo, e medo. Medo de errar, medo de falhar, medo de descobrir que o plano não era tão bom assim. E enquanto você planeja, o medo se alimenta e cresce. Porque o medo se alimenta da inação. Ele se fortalece a cada dia que você não faz o que sabe que precisa fazer. E se enfraquece drasticamente no segundo em que você age. A ação e o antídoto do medo. Não elimina o medo, mas tira o poder dele. Porque depois que você faz, o medo perde o argumento principal. E se der errado? Depois de fazer, você sabe se deu errado ou não. E se deu errado, corrige. E se deu certo, avança. Nos 2 casos, você está em movimento. E movimento e vida. Parado, planejando infinitamente, não em vida. E espera. E a espera mais cruel de todas, a espera por si mesmo. Impulso 6. O sexto passo é sobre saúde. Existe algo que seu corpo precisa que você vem ignorando. Não precisa ser uma mudança radical. Pode ser beber mais água. Pode ser dormir 30 minutos mais cedo. Pode ser caminhar 15 minutos por dia. Pode ser parar de comer algo que você sabe que te faz mal. O passo é óbvio. Você já sabe qual e não precisa de mais pesquisa, mais informação, mais planejamento. Precisa de ação. Comece hoje. Não perfeitamente.
Apenas comece. Porque o corpo de Virgem responde rápido quando recebe atenção. Ele está acostumado a funcionar no automático, sendo ignorado enquanto você cuida de tudo menos dele. Quando você finalmente olha para ele e faz uma coisa, por menor que seja, ele responde com gratidão. Com mais energia, mais clareza, mais disposição. E essa resposta se torna o combustível pro próximo passo, e pro próximo, e pro próximo. Impulso 7. O 7º passo e sobre um sonho que você engavetou. Todo mundo tem um, mas Virgem é especialmente hábil em engavetar sonhos porque é especialmente hábil em encontrar razões lógicas para não persegui-los. Não e o momento certo. Não tenho recursos suficientes. Não e prático. Não e responsável. E enquanto lista razões para não fazer, a vontade continua lá, quieta mas viva, esperando ser ouvida. O passo não e realizar o sonho inteiro hoje. E dar a ele um pouco de atenção. Pensar nele por 10 minutos sem julgamento. Pesquisar sobre ele sem compromisso. Conversar com alguém sobre ele sem vergonha. Tirar o sonho da gaveta e colocá-lo na mesa. Só isso. Porque sonhos na mesa recebem atenção. Sonhos na gaveta morrem de esquecimento. E você não merece viver com sonhos mortos dentro de gavetas. Se você está gostando desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo. Todos os dias a gente traz vídeos novos sobre o signo Virgem e também se você quer ir além e ter uma transformação na sua vida, não deixe de conferir o comentário fixado desse vídeo. Nos vemos lá. Agora continuando. Impulso 8. O 8º passo e sobre um relacionamento que precisa de atenção. Não necessariamente de conserto, talvez apenas de presença. Alguém próximo de você que você tem negligenciado, não por falta de amor, mas por excesso de ocupação. Virgem se ocupa tanto com obrigações que esquece que as pessoas não são obrigações, são escolhas. E escolhas precisam ser feitas ativamente, não assumidas passivamente. O passo aqui é simples: procure essa pessoa. Ligue, mande uma mensagem, apareça. Sem motivo, sem agenda, sem necessidade. Apenas porque ela importa e você quer que ela saiba disso. Não planeje o que vai dizer. Apenas esteja presente. A presença é o presente mais valioso que você pode dar. E não custa nada além da decisão de parar de planejar e simplesmente estar. Impulso 9. O 9º passo e soltar algo que você está segurando. Uma magoa, uma expectativa, um arrependimento, uma situação que já acabou mas que você continua carregando mentalmente. Você sabe do que estou falando. Aquela coisa que aparece quando você está sozinho, quando o silêncio chega, quando não tem mais tarefas para distrair. Ela está ali, pesando, ocupando espaço. E o passo não é resolver, e soltar. Nem tudo precisa de resolução. Algumas coisas precisam de aceitação. Aconteceu. Doeu. E ensinou. E agora pode ir não porque não importou, mas porque já cumpriu seu papel segurar além do necessário não e lealdade à experiência, e prisão voluntária. Solte. Não amanhã. Agora. Impulso 10. O 10º e último passo fecha tudo com a verdade mais simples e mais poderosa de todas. O próximo passo e sempre o mais importante. Não o maior, não o mais impressionante, não o mais estratégico. O próximo. Aquele que está diante de você agora. Aquele que você pode dar com os recursos, a energia e a coragem que tem neste exato momento. Pare de planejar o passo perfeito e de o passo possível. Porque o passo possível te leva a algum lugar. O passo perfeito te mantém exatamente onde você está. E onde você está, Virgem, já não e onde você quer ficar. Você sabe disso. Sente isso. E a única coisa entre você e o lugar onde quer chegar não é um plano melhor. E o próximo passo. Então faca. Agora. Não com perfeição, com intenção. Não com garantia, com coragem. Não com todas as respostas, com a disposição de encontrá-las no caminho. Porque é assim que se avança. E é avançando que se descobre que você sempre foi capaz. Só estava parado demais para perceber. Você tem duas opções depois deste vídeo. Fechá-lo e esperar que as coisas mudem, ou decidir que os próximos 21 dias serão diferentes. Se você escolher a segunda, a transformação estruturada de 21 dias alinhada com o seu signo está esperando por você no comentário fixado. A energia já está se movendo. A única pergunta é se você também vai.